Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fuçar a fundo num conceito que tenta resolver um problema, olha, antigo e bem barulhento no data center. A tal da inundação de tráfego. O famoso flooding, né? Exato. A nossa fonte aqui descreve a solução da Cisco ACI, o Bridge Domain, ou BD, como o verdadeiro coração da arquitetura. A missão é descobrir se ele consegue mesmo silenciar essa tempestade. Olha, é uma promessa bem ambiciosa. Por décadas, a gente meio que aceitou que rede L2 é barulhenta por natureza. O Bridge Domain chega para tentar reescrever essa regra. Pois é, e nossa pesquisa se baseia numa documentação super mega detalhista que vai lá no fundo da mecânica do ACI. A ideia aqui é decifrar o que é esse tal de Bridge Domain. Certo. Como umas poucas configurações podem mudar tudo e por que isso é tão crítico para a performance e para a segurança de quem opera essa tecnologia. Vamos lá. O ponto de partida, eu acho, é entender que o Bridge Domain não é só um nome novo para VLAN. É uma mudança de paradigma. Ok, vamos começar por aí então. O material que a gente analisou chama ele de Super VLAN. Tirando o marketing, o que isso significa na prática? Se no mundo antigo uma VLAN era um domínio de broadcast, o que é um Bridge Domain? Ele é o domínio de broadcast, só que com uma flexibilidade que não existia antes. A grande virada de chave é que a relação não é mais de 1 para 1, sabe? Como assim? No passado era simples. Uma VLAN, uma subrede, um domínio de broadcast. Fim. Agora, um único Bridge Domain é tipo um container. Um container lógico que pode abrigar múltiplas subredes e endpoints que do lado de fora podem estar em VLANs totalmente diferentes. Ah, entendi. Ele é um agrupamento mais poderoso. Isso. Ele atua tanto em camada 2 quanto em camada 3, dependendo de como você configura, certo? E a documentação destaca 3 configurações que seriam a alma do BD, definindo como ele lida com o famoso tráfego BUM, Broadcast, Unknown, Unicast e Multicast. A primeira é Unicast Routing. Isso. O padrão é vir ativado. Isso já me parece uma mudança de filosofia, porque o ACI já assume que tudo tem que ser roteado por padrão, em vez de começar com o switching L2, que era a base de tudo. Essa é uma observação perfeita, porque ela aponta para a visão central do ACI. A rede tem que ser inteligente por padrão. Ao ativar o Unicast Routing, o BD se torna, na prática, um roteador distribuído por toda a infraestrutura. Exatamente. A infraestrutura ACI passa a aprender ativamente os IPs dos dispositivos e a rotear o tráfego entre eles da forma mais otimizada possível. A escolha pelo padrão ligado é uma aposta de que a maioria das redes hoje precisa de roteamento. Então, por que não tornar isso a base? Tá, mas e se eu não quiser essa inteligência toda? Digamos que eu esteja migrando uma aplicação legada que depende de um comportamento L2 puro. O que acontece se eu for lá e desligar essa opção? Aí o Bridge Domain regride. Ele se comporta como um switch L2 tradicional. Quase burro no bom sentido. Ele para de olhar os IPs. Isso, ele foca só nos endereços MAC. Nossa pesquisa mostra que isso é essencial para cenários bem específicos, tipo clusters que usam comunicação L2 para Heartbeat. Ah, tipo Microsoft NLB. Exato. Ou numa migração onde o gateway da rede ainda está num firewall ou num core switch antigo e o ACI serve só como um grande cabo L2. Ok. Então o roteamento por padrão é para eficiência, mas tem essa válvula de escape para compatibilidade. Isso me leva ao segundo ponto. A parte que sempre me deixou intrigado nas redes antigas era o tal do Unknown Unicast. O tráfego para um destino desconhecido. Era a força bruta, né? E não dava tudo. O material sugere que o ACI tem uma solução muito mais elegante, o tal Hardware Proxy. Como é que essa mágica funciona? Olha, a analogia aqui é a melhor forma de entender. Pensa no modo antigo, o flood, como entrar numa biblioteca e gritar o nome de um livro, esperando que alguém responda. Barulhento e ineficiente. Exato. Já o Hardware Proxy é como ir direto ao bibliotecário, que no caso seria o Switch Spine. Ele tem um catálogo central, a base de dados Coop, e te diz exatamente em que prateleira o livro está. O Switch Leaf, quando recebe um pacote para um destino que ele não conhece, ele não grita, ele pergunta discretamente para o Spine. E se o livro não estiver no catálogo?
se o spine também não souber? Aí que vem a parte que é ao mesmo tempo controversa e genial. Se o spine não sabe onde o destino tá, ele avisa o leaf de origem. E o pacote é simplesmente descartado. Espera aí. Descartado. Isso me soa um pouco arriscado. É. E se o dispositivo de destino for legítimo, mas sei lá, só um pouco lento para se registrar na rede? Descartar o pacote não pode causar timeouts e problemas para as aplicações? Qual é o trade-off aqui? Essa é a questão fundamental. A aposta do ACI é que, num data center moderno e bem gerenciado, os endpoints são conhecidos e mapeados. O descarte previne que tráfego malicioso ou de um dispositivo mal configurado polua a rede com o lixo. Entendi. O risco de descartar um pacote legítimo existe, claro. Mas a documentação sugere que os benefícios de uma rede silenciosa e previsível superam e muito esse risco. É uma troca de um comportamento seguro, mais barulhento, por um eficiente, mais rigoroso. Essa abordagem do hardware proxy é fascinante, realmente, mas ela não resolve todo o problema de broadcast. Resolve. A gente ainda tem o bom e velho ARP gritando na rede. Quem tem este IP? Não resolve tudo, não. O ARP é o outro grande gerador de ruído. E a terceira configuração crítica é justamente o ARP flooding. Que controla isso? Exato. Quando ela está habilitada, o ACI se comporta do jeito tradicional. A requisição ARP é um broadcast e é inundada por todo o bridge domain. Um ponto que a pesquisa destaca é que isso ainda é necessário para os hosts silenciosos, sabe? Aqueles que não falam muito. Isso, que não se comunicam proativamente, ou em cenários onde o mesmo IP pode pular entre MACs diferentes muito rápido. Mas a ideia é não inundar, né? Qual é a alternativa? A alternativa é desabilitar o ARP flooding. Nesse modo, o ACI vira um proxy para as requisições ARP. Quando um host pergunta quem tem o IP X, o switch leaf intercepta essa pergunta. E ele mesmo responde. Se ele já souber a resposta, e graças ao banco de dados do Spine ele geralmente sabe, sim, ele mesmo responde em nome do dispositivo de destino. O broadcast original nunca chega a poluir a rede. Então, se a gente combinar tudo isso, o que temos na prática? A fonte que a gente analisou montou uma espécie de matriz de otimização. Qual seria o cenário ideal, a configuração que todo engenheiro ACI deveria buscar? É o que a documentação chama de ACI otimizado, que busca o estado de zero flooding. Zero inundação. Exato. Nele, você liga o unicast routing, usa o hardware proxy para tráfego desconhecido e desabilita o ARP flooding. O resultado é uma rede onde o broadcast e o flooding são praticamente eliminados. A infraestrutura usa o conhecimento centralizado para direcionar o tráfego de forma cirúrgica. E para o engenheiro no dia a dia, isso significa o quê? Menos tempo diagnosticando tempestades de broadcast e uma performance de aplicação visivelmente mais estável com menor latência. E para o mundo real, que nem sempre é o ideal. Como fica a compatibilidade com, sei lá, um firewall antigo que vai ser o gateway, por exemplo? Nesse caso, a matriz mostra um caminho diferente. Você desliga o unicast routing e aí o BD vira L2 puro. Certo. E, para garantir que esse equipamento externo funcione como esperado, você ativa tanto o flood para L2 Unknown Unicast, quanto o ARP Flooding. Basicamente, você configura o ACI para se comportar como uma VLAN gigante e passiva, só transportando os pacotes para o firewall fazer o trabalho pesado de roteamento. Faz todo sentido. É um modo de compatibilidade. Agora, vamos falar do gateway. O BD também é um lugar onde a gente cria subredes. Um dos conceitos mais poderosos que o material menciona é o Pervasive Gateway, ou Gateway Endcast. Isso é mais do que importante, é transformador. Quando você cria uma subrede no BD, tipo 192.168.124, esse endereço de gateway não fica preso num único switch. Ele fica onde, então? Ele passa a existir virtualmente em todos os switches Leaf, onde aquele BD está configurado. Imagina uma máquina virtual migrando de um servidor no rack 1 para outro lá no rack 50. O gateway dela viaja junto. Ele está sempre local, no primeiro salto. Isso elimina completamente aquele tráfego hairpinning, né? Exatamente.
Aquele tráfego que precisa subir até um switch central só para ser roteado de volta para um vizinho. Acaba com isso. É uma otimização de tráfego gigante. E ao criar essa subrede, a documentação menciona umas flags, umas opções que parecem ter um impacto enorme na visibilidade da rota. Sim, são 3 opções cruciais. Private to VRF significa que a rota só existe dentro daquele domínio de roteamento. É uma rota interna. Fechada. Isso. Advertise externally. Faz o oposto. Anuncia essa rota para o mundo exterior, via BGP ou OSPF. E a terceira, Shared Between VRFs, é a mais interessante. Ela permite que a rota vaze para ser usada por outra VRF. É a base para criar serviços compartilhados como um firewall que atende múltiplos departamentos. Ok, cobrimos o básico e o intermediário. Mas a documentação também tem uma seção que a gente podia chamar de nível avançado. Uma das configurações é Limit IP Learning to Subnet. Por que eu precisaria limitar o aprendizado de IPs? A rede não deveria aprender tudo o que vê? Em um mundo ideal, sim, mas na prática isso evita muito problema. Por padrão, se um dispositivo na rede 192.168.1024 for configurado com o IP 10.005, por engano, o ACI aprende esse IP ilegal e pode gerar falhas. Ah, entendi. Ao ativar essa opção, você diz para o ACI, olha, neste BD só me interessam aprender IPs que pertençam a essa subrede que eu configurei. É uma questão de higiene e segurança, sabe? Para garantir que sua tabela de endpoints não seja poluída. Isso me leva a outra configuração avançada. Endpoint Data Plane Learning. O nome é técnico, mas qual é o problema do dia a dia que ela resolve? Ela resolve um problema muito específico, mais crítico, o flapping de endpoints, o endpoint que fica pulando de um lugar para o outro. Exatamente. O padrão do ACI é aprender a localização de um dispositivo assim que vê um pacote dele. Mas imagina um cluster de firewalls ativo standby. Os dois usam o mesmo IP e MAC virtual. Se o ACI vir tráfego dos dois lados, ele pode ficar confuso achando que o dispositivo está em 2 portas ao mesmo tempo e fica mudando a localização dele loucamente. Earning força o ACI a aprender a localização só por outros meios como ARP, o que estabiliza o ambiente. E por último, nesse nosso mergulho, o Multi-Destination Flooding. Parece relacionado ao que a gente já falou, mas qual é a nuance aqui? A nuance é o como. A gente já decidiu se vamos inundar o tráfego BAM, mas essa configuração define como essa inundação acontece dentro da infraestrutura VXLAN. O método recomendado é o Flooding BD. E o que ele faz? Nesse modo, a infraestrutura cria um grupo de multicast específico para aquele bridge domain. Quando um leaf precisa enviar um broadcast, ele manda para esse endereço e a rede se encarrega de replicar de forma eficiente só para os outros leafs que fazem parte daquele mesmo BD. É uma forma otimizada de fazer algo que, por natureza, não é otimizado. Certo. Recapitulando então, o Bridge Domain é muito mais que uma evolução da VLAN, é o centro de controle onde L2 e L3 se encontram, e o comportamento dele é totalmente moldado por aquelas 3 configurações-chave, né? Exatamente. Roteamento, tratamento de tráfego desconhecido e tratamento de ARP. E vimos como a combinação inteligente delas permite tanto criar uma rede ultra-eficiente com zero flood, quanto garantir compatibilidade com o mundo legado. Isso. E a hierarquia também ficou clara. Tudo começa com um tenant, que contém uma VRF, que é o roteador virtual, e o Bridge Domain é associado a essa VRF. A documentação também deixa um alerta importante. Mudar essas configurações, especialmente de flood para hardware proxy numa rede em produção, não é trivial. Não é. Pode causar interrupções, principalmente se tiver dispositivos que não se comportam como esperado. E para fechar, o material aponta para o próximo passo lógico, que é conectar todo esse mundo lógico que a gente criou ao mundo físico dos cabos e servidores. É aí que entram os EPGs, os Endpoint Groups e as Access Policies. Inclusive, a fonte menciona um dado que é alarmante. 90% dos erros de configuração no ACI acontecem justamente aí. Nessa tradução do lógico para o físico. Questão importante para refletir. A gente passou todo esse tempo explorando os modelos lógicos, as otimizações. Tudo parece elegante dentro da arquitetura ACI.
Mas como esse design, que é tão perfeito no software, sobrevive ao contato com a realidade? Com a realidade física dos racks, dos cabos, dos equipamentos de diferentes fornecedores, cada um com as suas manias, a tensão entre o ideal que se desenha na tela e a complexidade da implementação física no data center é, muitas vezes, onde a verdadeira engenharia acontece.